Nós estamos numa campanha, né, de 21 dias de jejum, de oração, com o objetivo de trazer os filhos para casa. Nós estamos trabalhando já há alguns dias, já falando sobre este tema, desde o começo do mês, viramos o mês de maio, hoje é o último dia do mês de maio, estamos falando sobre isso, vamos transbordar sobre o mês de junho também, falando sobre os filhos em casa. Lugar de filho é em casa, fala amém, irmãos? Lugar de filho é em casa. E é isso que Deus quer fazer em nossas vidas. No dia 14, daqui 2 finais de semana, nós teremos o encontro dos filhos. Teremos o quê? O encontro dos filhos. Estaremos trabalhando fortemente para trazer todos os filhos para casa. Né? Vocês, graças a Deus, estão aqui na casa, na sua casa, que é a casa de Deus, mas infelizmente tem muitos filhos que não estão em casa e precisam estar em casa. Ninguém pode viver longe da presença do Senhor. E nós vamos daqui a pouco orar, vamos ungir os irmãos, já vou falar um pouco mais sobre o projeto, mas nesta manhã queremos trazer para vocês um pouco da palavra do Senhor. A gente vai falar um pouquinho em Ezequiel 37, é uma história bíblica muito conhecida, chamada o Vale de Ossos Secos, mas eu quero trazer uma reflexão para vocês aqui nesta manhã. Antes disso, sentados mesmo, curve a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que venha derramar a tua bênção, a tua graça sobre todos os teus filhos, Senhor. Todos nós que estamos na tua casa nesta manhã, que possamos ser tocados com o poder do teu Espírito Santo, renovados na nossa fé, na nossa confiança, Senhor, na nossa esperança, mas que também, Senhor, a nossa vida receba, meu Deus, uma força do teu poder, Senhor, um toque da tua unção, para que nós possamos ser despertados, Pai, através da revelação da verdade que vem do Senhor. Se existe alguma barreira, impedimentos, bloqueios humanos, carnais, diabólicos, que saiam em nome de Jesus. E que nesta manhã o teu Espírito Santo possa nos trazer a revelação da tua palavra e nos trazer a tua direção em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos falando sobre este tema, né? Que a presença manifesta gera o amor ágape. E ela traz vida e ela restaura este amor. Quando falamos do ágape, falamos do amor de Deus, que é um amor perfeito. Que nós só podemos viver este amor se Deus estiver em nós. Naturalmente, nós não conseguiríamos viver dessa forma. E em Ezequiel 37, Deus leva o profeta Ezequiel para uma visão. Ele vai para um lugar, o Espírito toma e ele tem uma visão e ele vai para um lugar, é um vale com milhões lotado de ossos secos. Secos. Em alguma versão fala assim, sequíssimos. Somente ossos. E aí Deus vai começar a trabalhar e dizer para Ezequiel profetizar, declarar vida sobre os ossos secos. Irmãos, o nosso papel como filhos de Deus, que estão na casa do Senhor, que têm recebido a vida do Senhor, é também declarar vida sobre aqueles que estão mortos espiritualmente, aqueles que estão desligados, conectados. A morte espiritual, para quem não sabe o que ela é a separação do espírito humano do espírito de Deus. O nosso espírito, nós seres humanos temos corpo, alma e espírito. A gente ouve muito e tem muita informação sobre o corpo e sobre a alma, mas pouca coisa sobre o espírito. E quando nós temos uma relação com Deus, estamos unidos com Deus, o nosso espírito ele é vivificado, os nossos pecados são perdoados e nós passamos a ter comunhão com Deus. O que faz o nosso espírito estar mortificado? O que faz o nosso espírito estar desconectado de Deus? É o pecado. Pastor, o que é pecado?
é a quebra de alguma lei ou princípio estabelecido por Deus. Não vamos entrar nesse mérito aqui, a gente vai fazer uma lista, né? Quando quebra leis e princípios de Deus, a Bíblia chama isso de pecado. O pecado corta a conexão entre nós e Deus. Isaías diz assim: o vosso pecado fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Como é que nós nos conectamos com Deus? Como é que nós podemos ter o nosso espírito vivificado novamente? Quando nós estamos na presença de Deus e através de Jesus Cristo nós somos reconectados com Deus. Então, irmãos, qualquer pessoa ser desligado da videira, desligado da fonte da vida, o seu espírito está mortificado. A Bíblia chama isso de morte espiritual. Biblicamente, nós temos 3 tipos de morte. A morte espiritual, que é essa que eu acabei de explicar para vocês, que Adão experimentou lá no jardim quando ele quebrou a sua palavra com o Senhor. Ele desobedeceu e aí ele perdeu, ele teve a morte espiritual. Perdeu a sua comunhão com Deus. A Bíblia diz que diariamente Deus se encontrava com Adão e Eva, e eles tinham uma conversa, eles tinham uma relação. Agora, Deus os tira daquele lugar e eles começam a caminhar agora sem mais a presença de Deus. Isso é chamado morte espiritual. Existe a morte, que é aquela morte que todo mundo sabe o que é quando o corpo não funciona mais, o coração para de bater, cérebro, enfim, e a gente vai enterrar, não é isso não? Vai enterrar, vai cremar, e aí isso é a morte no sentido normal, morte natural. Mas tem uma terceira expressão de morte na Bíblia, que é chamado morte eterna. Qual o nome? Morte eterna. Dessa não tem jeito. Quando eu falo não tem jeito, é o seguinte, vou falar a maneira como você se livra dela. Se cair nela, não tem volta mais. O que é a morte eterna, pastor? É quando uma pessoa vive uma vida com a morte espiritual, quer dizer, separado de Deus, e ele passa pela morte física. Aí entra o quê? A morte eterna. Quando a pessoa viver a eternidade longe de Deus. E a Bíblia diz, e Jesus diz, que há um inferno. Que há o quê? O inferno. E a pessoa passará a eternidade ali. Então isso é chamado de morte eterna. Dessa não tem volta mais. Não tem mais jeito. Então, enquanto existe morte espiritual, alguém está separado de Deus nessa vida aqui, dá ainda para correr atrás. Né? Quando morre fisicamente, corpo morreu, enterrado, aí, se a pessoa ela tem relacionamento com Deus, ela vai viver a vida eterna com Deus. Se ela não tem relacionamento com Deus, ela vai passar a eternidade fora da presença de Deus, em sofrimento. Fala misericórdia. Então, irmãos, quem vive com Deus, tem a vida de Deus em si, nós passamos a ter a vida de Deus em nós, a vida do Espírito Santo em nosso espírito, e nós somos vivificados. Nós passamos a ter a vida de Deus. Preste atenção numa coisa. Nós não somos melhores do que ninguém. Ah, eu sou de Jesus, é porque eu sou... Tem gente que está longe de Deus, eu estou perto porque eu sou melhor do que ele. Não, para com isso. Nenhum de nós é melhor do que ninguém. Tudo que nós vivemos na presença de Deus, isso é graça, é favor de Deus. Nós não merecemos. O preço pago foi o sangue de Jesus na cruz. Ah, eu sou bom, irmão. Ninguém é bom. Certa vez um cara chegou, queria agradar a Jesus, falou assim, bom mestre. Aí Jesus respondeu para ele o quê? Bom é só o Pai que está no céu. Já lascou com ele logo. Então todos nós somos pecadores, entenda isso. Todos nós somos pecadores. Mas quando a gente entende isso, vem para Jesus, nosso espírito é vivificado e Deus começa a trabalhar na gente uma transformação. A gente vai ficar perfeito, pastor? Não, nós estamos em aperfeiçoamento, mas nenhum de nós é perfeito.
Nós estamos num processo de melhoria, fala amém? Num processo de melhoria, buscando, às vezes erramos, falhamos, consertamos, pedimos perdão, abandonamos essa prática e começamos de novo e assim a gente vai. Viver com Deus é renovar todo dia, cada manhã renovando a fé, a comunhão com Deus e assim vivemos. Por que eu estou explicando tudo isso para você aqui? Para você entender o seguinte, que não existe uma outra opção para quem morre sem Deus. Não existe um outro caminho para quem morre sem Deus. Nós temos falado muito sobre evangelizar, levar o evangelho a quem não conhece a Jesus, e devemos fazer isso mesmo. Esta é a missão da igreja. Quando eu falo igreja, não estou falando instituição, estou falando nós que somos a igreja, devemos compartilhar a fé. Mas neste ano, neste momento, a nossa igreja, não vou dizer como um todo, mas uma grande parte dela, está nesse mesmo propósito. São milhares de igrejas reunidas dentro deste propósito de estar buscando as pessoas que se afastaram de Deus. Porque qualquer pessoa que se afaste de Deus, ele perde a comunhão com Deus. O pecado nos separa de Deus. Nós precisamos buscar os filhos que saíram para voltar para casa. Então, esse é o propósito que nós estamos nesta campanha e vamos ter uma reunião especial no dia 14, que é daqui dois finais de semana, no próximo domingo, que vai ser a ceia, nós teremos o encontro dos filhos. Nós estamos orando 21 dias, jejuando, e o nosso propósito é trazer muitos filhos de volta para casa. Amém, irmãos? Nosso propósito é encontrar filhos fora de casa e trazê-los para casa. Mas sabemos que muitas vezes há uma resistência, há uma dificuldade, a pessoa se afastou de Deus e talvez a pessoa se tornou insensível, seca, já não sente mais nada, talvez o tipo de vida que ela está vivendo faz com que ela perca essa sensibilidade espiritual. É por isso que eu trouxe essa palavra para vocês hoje, porque Deus quer que a gente profetize sobre os ossos secos para que eles voltem a viver em nome de Jesus. Fala amém? Em Ezequiel 37:1 diz assim, ó, a mão do Senhor veio sobre mim e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ezequiel 37:1. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, irmãos. Deus ainda vê vida aonde, todos enxergam morte. Quando alguém fala, não tem mais jeito, fulano não muda, fulano não tem jeito, pessoa não tem, não, essa aí pessoa esquece. Irmãos, Deus não esquece de ninguém. Enquanto alguém está nessa vida aqui, Deus está trabalhando para resgatar essas pessoas. E como é que Deus resgata as pessoas? Através de outros filhos. Nós somos esses filhos que recebemos o chamado de resgatar as pessoas que se afastam. Então, primeiro ponto, Deus ainda vê vida onde todos enxergam morte. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar para vocês. Ezequiel 37 diz que os ossos estavam sequíssimos, mostrando uma situação impossível aos olhos humanos. Há pessoas que se afastaram, perderam a fé e parecem sem reação espiritual. Sem reação espiritual. Maravilha. Glória a Deus, agradeço. Eu estou aqui falando, eu estou com o texto aqui, né? Aí eu estou querendo, cadê o texto? Ah, maravilha. Mas Deus pergunta, filho do homem, foi o que Deus perguntou para Ezequiel. Filho do homem, poderão viver estes ossos? Deus perguntou. Filho do homem, poderão viver estes ossos? O que Ezequiel responde? Vocês lembram ou não? O que ele respondeu? O senhor sabe. Eu não sei dizer. Ele não estava entendendo tudo que estava acontecendo ali. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Irmãos, nunca feche uma porta, nunca diga que não pode, que não tem condições. Deus é quem sabe. Então a gente vai falar com Deus, Deus determina a bênção, Deus traz a mudança.
Pastor, fulano não muda. Irmão, não existe pessoa que não possa mudar. Fulano é difícil, a pessoa está complicada, essa pessoa não quer saber de mais nada, essa pessoa passou por alguma situação, por uma decepção. Irmãos, não há nenhuma pessoa que Deus não possa mudar e que Deus não possa alcançar. Fala amém, irmãos? O problema é que muitas vezes nós pensamos que essa pessoa não pode ser alcançada novamente, que essa pessoa não pode ser trazida de volta à presença de Deus. A gente já julga, traz um decreto sobre essa pessoa, e aí a gente não tem atitude nenhuma. De repente, essa pessoa está precisando só de uma palavra, está precisando só de um abraço, está precisando que alguém lhe diga uma palavra de amor, de carinho, mas às vezes ela não encontra ninguém, sabe por quê? Porque muitas vezes os outros cristãos já julgaram essa pessoa como condenada. Já disseram, fulano não quer saber de mais nada. Fulano desviou, está vivendo a vida louca e não quer mais nada com Deus. A gente nunca conhece um coração, porque às vezes a pessoa ela tem uma vida que demonstra uma coisa, mas lá dentro tem uma briga. Lá dentro tem ainda uma chama que está lá ainda, não acabou ainda, está lá. Todo mundo olha, fala, não tem mais jeito, não tem mais volta. Mas Deus está dizendo que tem volta sim, que tem jeito sim. Ezequiel olhava para o vale de ossos secos, na cabeça dele, ele não via vida naquilo. Mas como ele era um profeta e ele era esperto, o que ele respondeu? O senhor sabe. Eu não vou falar nada não. Eu não vou falar nada não. Eu não vou falar bobagem aqui não. Eu não vou responder bobagem. O senhor sabe. O que ele estava dizendo? Se o senhor quiser, eles voltam a viver. Fala amém. Se o senhor quiser, o senhor tem poder. Se o senhor declarar alguma coisa, o senhor sabe. Porque se o senhor quiser, nada impede. Porque Deus criou o homem do pó da terra. Ali não era nem pó, ali era osso. Mesmo que fosse pó, se Deus quisesse trazer vida novamente, Deus traria. Deus criou todas as coisas do nada. A Bíblia diz que com o poder da sua palavra, Deus criou todas as coisas. Então, a Bíblia diz que muitas vezes Deus traz pessoas. Né? Ele põe um anzol no nariz e traz de volta. Pesado, irmãos. Vocês já devem ter visto, ou em algum vídeo, um filme, talvez um ou outro de vocês já devem ter visto isso pessoalmente. Um boi com uma argola. Já viram um boi com argola? Irmãos, isso não é um boi, é um boi vaidoso que resolveu colocar um piercing. Não é, tá? Isso aí controla o animal, irmãos. Põe ali, puxou, acabou a resistência. Acabou a resistência. E a palavra do Senhor diz que o Senhor põe isso e traz de volta. Fala amém. Amém. Mas é a igreja que profetiza. Deus faz a obra, mas a igreja precisa profetizar a vida. Nós não estamos aqui condenando nem sepultando ninguém. Nós estamos aqui trabalhando para que as pessoas tenham vida. O nosso papel é trazer a vida de Deus, não é condenar, mas é trazer, declarar, profetizar a vida de Deus. Então, Ezequiel, de uma forma inteligente, respondeu, o senhor que sabe. Se eu falar que sim, se eu falar que não, não. Se eu falar que sim. O que vale é a sua palavra. Irmãos, só que a presença manifesta de Deus nos faz acreditar novamente em restauração. Porque aonde Deus está, ali há vida. Aonde Deus não está, ali há morte. Deus representa a vida. Então, se Deus está no nosso meio, então, neste ambiente é um ambiente para trazer vida, porque Deus está aqui entre nós. Então, as pessoas que estão mortas espiritualmente, nós precisamos trazê-las para que elas recebam da mesma vida que nós recebemos. Fala amém, queridos? Outra coisa, irmãos, segundo ponto,
A palavra profética libera a vida. Deus manda Ezequiel profetizar sobre os ossos. O que Deus mandou fazer? Profetizar sobre os ossos. Irmãos, ele fala assim, ó, Ezequiel 37, 4. Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmãos, isso é coisa de doido. Não é não? Porque se o cara tivesse lá, de repente tivesse lá gente morta, mas assim ainda, que tipo que acabou de morrer, tinha uma carninha ainda, né? Mas só tinha osso, irmãos. Só tinha osso seco. Não tinha mais pele, não tinha mais carne, não tinha mais tendões, não tinha mais nada. Era só um vale de ossos secos aí, tudo espalhado, irmão. Não era a gente às vezes imagina o vale de ossos secos como o quê? Como se fosse assim, um monte de esqueletinho assim, um do lado do outro, não é assim, ó? Não é, não? Não, não era assim. Era uma pilha gigante de ossos, tudo misturado, irmão. Tudo bagunçado. Ezequiel olha aqui e fala, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui, Senhor? Mas o que o Senhor fala para ele? Que ele deveria fazer o quê? Profetizar. O que é profetizar, pastor? É declarar a palavra de Deus. A gente tem uma interpretação errada em nossos dias, achando que quando alguém profetiza tem que falar o futuro, não é assim, não? Revelar um segredo, falar um futuro. Não, isso é um outro dom. Isso é um dom de revelação, né? Dom de conhecimento. A palavra profetizar quer dizer declarar a palavra. A pregação é a profecia. Quando nós falamos a palavra de Deus, estamos profetizando. Então Deus está dizendo para Ezequiel, profetiza sobre os ossos. Aqui diz, ó, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Agora a pergunta é, como é que osso seco vai ouvir a palavra do Senhor? Como é? Que um osso seco ouve a palavra do Senhor? Não ouve. Naturalmente não ouve. Mas preste atenção numa coisa que eu quero falar para vocês aqui, ó. Que isso é chave para nós, não só para isso, mas para tudo que você faz no que diz relacionamento a Deus. Quando a palavra de Deus é declarada, o sopro de vida, que a Bíblia fala lá no Ruach, a palavra, a vida, ela gera algo novo, ela gera uma vida, ela gera movimento. Quando a palavra de Deus é declarada, junto com as frases, com as palavras que geram uma frase, ali está o Espírito de Deus. E quando a palavra é declarada, falada, ali a vida de Deus chega. Tudo que é profetizado, declarado a palavra de Deus, alguma coisa boa acontece. Uma mudança, uma transformação, uma doença vai embora, uma opressão sai, uma pessoa é transformada, um coração se converte, um desviado volta. Alguma coisa acontece. A miséria vai embora quando a palavra de Deus é declarada. Quando a palavra de Deus é liberada. Por quê, irmãos? Nós temos a Bíblia Sagrada, é um livro. Tem história, tem declarações, relatos, está ali a Bíblia. Mas o que faz a Bíblia ser diferente? É que quando você declara o que está ali, você está trazendo do natural para o espiritual. Você está dando um comando para o mundo espiritual. E alguma coisa começa a acontecer. Tudo que Deus criou, criou com a sua palavra. Tudo. A Bíblia diz que nada existia até Deus começar a dar o comando para que começasse a existir. Então a palavra de Deus gera vida. E quando fala gerar vida, ela tem a vida de força, de movimento, mas também vida criativa. Se falta alguma coisa, a palavra de Deus vai completar. Se não existe, Deus traz a existência.
Se está com problemas, Deus conserta. A palavra de Deus tem poder de mudar. Uma coisa que eu aprendi com meu primeiro líder, Bispo Francisco Afonso, pai do Bispo Sérgio, ele falava sobre a gente sobre o poder da palavra de Deus. E ele falava muito, ensinava para a gente sobre isso. Você vai orar a palavra de Deus. Por que orar a palavra de Deus? Porque você está declarando a verdade de Deus. E quando você coloca essa verdade, que são palavras, e você fala, você ativa o mundo espiritual para que alguma mudança comece a acontecer. Pastor, mas como é que essa palavra funciona? É uma palavra mágica? É uma mágica? Não, irmãos. É porque existe um comando, existe um princípio. Só pode declarar a palavra de vida quem já tem vida. Morto não pode falar nada. Só pode falar a palavra de vida quem tem a vida de Deus nele. É por isso que a igreja precisa se posicionar e começar a falar. Porque nós recebemos a palavra de Deus. Já disse, não somos melhores do que ninguém. Mas reconhecemos os nossos pecados, nos aproximamos de Deus, fomos recebidos pela sua misericórdia. Ele colocou em nós o seu Espírito e agora ele pede para a gente profetizar, para a gente declarar, para a gente orar a palavra para abençoar a vida de outras pessoas também. Para que outras vidas, famílias, lares sejam transformados. Um dia alguém falou conosco. Um dia alguém declarou uma palavra sobre nós. E nós estamos aqui hoje abençoados. Ouvimos aqui alguns testemunhos, mas nós temos tantos testemunhos para contar, tantas histórias do que Deus já fez em nossa vida e que Deus continua fazendo. Mas isso é resultado de oração, é resultado da palavra declarada. Então Deus fala para Ezequiel, fala, profetiza sobre os ossos. Então, alguma coisa acontece quando nós declaramos a palavra do Senhor. Quando nós declaramos com fé, o que acontece? Deus começa a restaurar o quê? Famílias, filhos e afastados. Famílias, filhos e afastados. Deus começa a trabalhar. Né? Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Como é que a fé vem? Porque a palavra vem e ela gera vida em nós. Porque a fé é uma faculdade do espírito, não é da alma. A fé é espiritual. Ela se reflete na alma? Sim, mas a fé, ela é conectada no mundo espiritual. Lembra que eu falei que o ser humano tem corpo, alma e espírito? Na nossa alma nós temos os sentimentos, temos a razão e temos a vontade. São as três faculdades da alma. O intelecto, são as emoções e a vontade. É na alma que decidimos se vamos ou não fazer, se iremos ou não, enfim. Mas o espírito se comunica com Deus. No espírito nós temos comunhão, intuição, né? São faculdades do espírito. Isso é ativado pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é declarada, ali gera um mover que a gente não consegue ver, começa a despertar a fé e alguma coisa começa a mudar primeiramente no mundo espiritual e depois ela vai começar a ter resultado no mundo natural. Esse é o processo espiritual. Então, quando a palavra é declarada, alguma coisa começa a mudar. Quando a palavra é pregada, a pessoa começa a receber uma transformação. Alguém está morto espiritualmente, mas ele ouve a palavra de Deus e ele começa a ter vida. Por quê? Mas pastor, mas a pessoa não está morta espiritualmente? É porque a palavra de Deus gera vida. Gera vida. Então, por isso que Deus fala para Ezequiel, profetiza sobre os ossos secos. Fala para eles. Mas eles não conseguiriam ouvir naturalmente. Mas a palavra de Deus é declarada, alguma coisa começa a acontecer. Fala amém. Continuando aqui. 3. A oração atrai o espírito que
ressuscita. Falam vocês? A oração atrai o Espírito que ressuscita. Aí não dá para você ver, está com letra maiúscula, letras maiúsculas, mas o Espírito aí é do Espírito com letra maiúscula começando, que é o Espírito de Deus. Corpos foram formados, mas faltava fôlego. Então Deus ordena, profetiza ao Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. Ezequiel 37:9. Então veja bem, primeiramente, Deus declara uma palavra e fala, você vai profetizar. E primeiro só tem osso, tudo bagunçado. Eu estou resumindo a história bíblica, tá? Só tem osso bagunçado, um monte de osso empilhado. Quando Ezequiel começa a profetizar, ele começa a perceber que os ossos começam a se juntar. Eles começam a se aproximar. Então, um osso que estava lá do outro lado vem se juntar ao outro osso e aí forma um esqueleto. Aí forma um esqueleto, porque ela não diz, estava um mar de esqueletos. Ali tinha um mar de ossos. Era tudo bagunçado. Agora, quando ele profetiza, a Bíblia diz que cada osso se junta ao seu osso. Gente, eu não vou lembrar aqui quantos ossos tem o corpo humano. Me ajuda aí, gente. 300? Hã? Sei lá. Gente, é osso pra caramba, não é não? Dá um belo quebra-cabeça, não dá? Tentar juntar os ossinhos, tudinho? Hã? Ih, baixaram o valor agora. Meu Deus do céu. Vocês estão lendo um livro diferente. Estudaram em faculdade diferente. Tá bom, gente. Vamos deixar esse negócio. Não é o momento aqui. Gente, me perdoe, gente. É o seguinte, muitos ossos. E eles vão encontrar o seu osso. Certinho, vai encontrar osso com osso. E ele vai declarando, e a Bíblia diz que vai juntando nervos, os músculos, depois vai formando carne e forma pele, e aí você tem um corpo ali sem vida, como um cadáver. Um corpo sem vida. E aí Deus fala para Ezequiel, né? Profetiza ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então, irmãos, assim como Deus soprou do seu fôlego sobre o primeiro homem criado, né? Deus criou Adão e soprou nele o seu espírito. E ele passou a ser alma vivente. Quer dizer, ele recebeu o espírito. Que até então, aqueles corpos, agora não mais ossos ou esqueletos, agora aqueles corpos estavam lá, mas não tinham vida. Porque a vida do ser humano está conectado ao seu espírito. O ser humano tem corpo, alma e espírito. Os animais não têm espírito, eles têm alma, mas espírito não tem. O único ser que tem espírito é o homem. É por isso que nós somos a semelhança de Deus. Vocês acharam que a gente é semelhante de Deus porque Deus tem 2 pernas, 2 braços? Não, irmãos. Porque a Bíblia diz que Deus não tem um corpo físico. Ele é espírito. No que nós nos assemelhamos a Deus é que nós temos um espírito. E nós temos a vida de Deus, o poder de raciocínio, da lógica, que é vindo de Deus. Outros animais não fazem isso. Até os animais que falam, eles só repetem. Mas eles não raciocinam, não formam frases, não pensam. Então, o ser humano é o único ser pensante, porque nele tem um espírito que foi dado por Deus. Né? Quando esse espírito está afastado de Deus, algumas das suas faculdades estão perdidas, que a gente chama da morte espiritual. A pessoa não consegue se conectar com o sobrenatural. Agora, quando a vida de Deus chega nessa pessoa, ela entrega a vida para Jesus, nasce de novo, ou volta para Jesus e reconecta-se com Deus, o seu espírito ali passa a ter vida novamente. O seu espírito é vivificado. As faculdades espirituais são retomadas.
a comunhão, a intuição, né? Passam a estar novamente nesta pessoa, ela passa a ter comunhão com Deus, que ela não tinha antes. Então aqui diz, ó, profetiza ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Porque tinha corpo, tinha todos os órgãos ali. Então, agora não era mais osso, agora era um corpo. Mas faltava ainda profetizar a vida para que eles vivessem. Então a oração traz o sopro do Espírito Santo sobre aquilo que parece perdido. Então, irmãos, não importa a condição, a fase, o momento, como uma pessoa está vivendo. Se nós declararmos, se nós orarmos, Deus vai começar a trazer vida sobre as pessoas. Existem pessoas, como eu já disse agora há pouco aqui no início, é que tem pessoas que nós já olhamos para eles como mortos. Ou como tem gente que fala assim, não, fulano não quer saber de nada. Alguém fala, isso aí não tem mais jeito. É como se fosse uma pilha gigante de ossos, está lá. Você não tem mais jeito. Mas o Senhor, assim como mandou Ezequiel profetizar a vida, o Senhor nos manda hoje profetizar vida também sobre as pessoas. Que fisicamente estão vivas, mas espiritualmente estão mortas. Algumas pessoas que Deus tem nos chamado a ajudar, são pessoas que sozinhas jamais elas voltariam à presença de Deus. Nós já estudamos aqui durante essas semanas as 3 parábolas de Lucas 15. Falamos sobre elas em algum momento nas pregações ou nos estudos de quarta-feira. As 3 parábolas falam sobre voltar, sobre a volta de pessoas para Deus. 2 parábolas falam uma parábola fala da ovelha perdida, que o pastor conta, ele tinha 100 ovelhas, ele conta, faltou uma, e aí ele deixa as 99 no aprisco e procura e vai buscar. A outra parábola fala da dracma perdida, uma moeda. A mulher perde uma moeda dentro de casa, e aí ela pega o candeeiro, né? Ela pega a luminária, e ela olha embaixo da cama, olha, arrasta os móveis, ela varre a casa toda até achar a moeda. E o terceiro fala do filho pródigo, que foi embora de casa, viveu de uma forma doida, e um dia ele, caindo em si, volta para casa. Então, irmãos, nós temos pessoas que um dia vão cair em si e vão voltar para casa. Mas dos 3, vamos colocar como um percentual, 2/3 não voltam sozinhos. Precisam de ajuda para voltar. 1/3 talvez ainda em algum momento vai cair em si e vai voltar. Mas 2/3 não conseguem voltar sozinhos. A ovelha não sabia mais o caminho para voltar. Ela era muito frágil, ela não conseguiria voltar. A moeda, muito menos. Como é que a moeda ia voltar? Não tinha jeito. A não ser que alguém a recuperasse. Jesus conta as 3 parábolas juntas em Lucas 15, para mostrar a importância de resgatar quem está fora da presença de Deus. Quem se perdeu, ou quem decidiu sair, ou se perdeu, ou aconteceu um problema, enfim, não importa. Não estamos aqui para julgar isso aí. O que Deus tem nos chamado é trazer de volta os filhos para casa. Fala amém. E o que Deus nos fala hoje em particular é que uma ferramenta poderosa de restauração é a palavra profética. Nós orarmos e declararmos vida sobre aqueles que estão mortos espiritualmente. Vamos orar, vamos declarar. Você não vai só jejuar e orar, Senhor, e depois falar, mas fulano é difícil, fulano é complicado. Aprende com Ezequiel. O Senhor sabe. Não fala bobagem, não. Porque na mesma boca que você fala, que você quer falar uma bênção, às vezes você fala uma maldição. Às vezes você decreta no mundo espiritual algo ruim. As palavras têm poder. E não estou falando de pensamento positivo, afirmação, não. Espiritualmente falando, as palavras têm poder. Jesus declarou o seguinte, pelas suas palavras você vai ser julgado, ou você vai ser justificado, ou você será condenado.
Que a nossa boca não seja uma boca que declara maldição, derrota, miséria, que o inferno para alguém, que a gente possa declarar a vida de Deus para as pessoas. Então, quando Ezequiel está diante do Senhor, o Senhor pergunta, Ezequiel, e esses ossos aí? Dá para viver de novo? Qual foi a resposta dele? O Senhor que sabe. Se você não puder ou não souber como declarar uma vida, pelo menos não declare morte. Se você não pode falar bem, pelo menos não fale mal. Não julgue, não condene, não aponte o dedo. O nosso papel como igreja é restaurar. Trazer perdão, trazer restauração, trazer renovação. Eu quero convidar você hoje para a gente orar. Mas não quero só a gente orar agora somente, mas que a gente esteja orando e declarando vida sobre aqueles que estão longe de Deus, para que eles voltem para a casa do Senhor. Fala amém. Vamos ficar em pé em nome de Jesus?